Olá, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Além do Caos. Hoje nós vamos falar sobre como foi criar os meus 3 filhos sozinhas depois do divórcio. Antes de começar, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal para que esse vídeo chegue a mais mulheres. Então, lembrando aqui que na época, meus 3 filhos, um adolescente, um ali na metade da primeira infância, com 9 anos, e o caçula já estava ali na casa dos 3 para 4 anos. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Márcia, como é que foi quando você se viu com os seus filhos, né? Gente, o medo. Medo, assim, um medo incrível, um medo gigantesco, né? Medo de não dar conta, medo de não saber criá-los direito, medo enfim, de fazer a coisa errada, de fazer a escolha errada, de todos os tipos de medo que vocês possam imaginar. Porque eram 3 meninos, eu morando numa cidade onde eu não tinha rede de apoio, tendo que dar conta de tudo, né? Da casa, da criação, da comida, das contas, enfim. Mas o que mais me assustava, para além, né, da comida, do básico, em quem eu iria transformar esses filhos, né? Que tipo de homens eles seriam, que tipo de pessoas eles seriam. Morando num bairro periférico, com as oportunidades ali muito mais próximas, né? O maior medo, obviamente, era que os meus filhos entrassem ali por caminhos de uso de droga, caminhos da criminalidade. Esses são os primeiros medos, né? Como é que eu ia? Eu tava com um filho adolescente, 14, 13, 14 anos, né? Então, assim, como que eu ia lidar com aquela fase da adolescência aonde eles querem descobrir tudo e é onde a gente passa a não saber nada. Até ontem, o filho, ele era totalmente dependente de você e parece que do dia para noite você não sabe nada, ele sabe tudo e você se torna a pessoa não grata toda vez que você se dirige a palavra a eles. Os adolescentes, eles têm essa postura, que hoje eu entendo perfeitamente o porquê, mas vamos considerar que na época eu não tinha a menor ideia, assim como todas as mães que eu conheço. A gente faz o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Então, qual era a minha referência? A minha própria educação. E foi assim que eu criei os meus filhos. Tive que fazer escolhas muito difíceis mesmo. Por exemplo, quando eu decidi voltar a estudar, eu precisava, porque o que eu ganhava, o salário que eu tinha era um salário muito baixo. E se eu pretendia terminar de construir a minha casa, dar um mínimo ou um maior conforto para os meus filhos, eu precisava de uma qualificação. Eu disse, eu me casei com 16 para 17 anos, eu tinha só o colegial, então eu trabalhava durante o dia, saía do trabalho, ia direto para a escola, então eu saía de casa por volta de 8 horas da manhã e chegava por volta de meia-noite, de segunda a sexta. Foi uma escolha muito difícil, né? Porque tem a criação deles, tem o tempo de qualidade com eles, tem a convivência, enfim, tudo que envolve você estar presente na vida do seu filho. Então, essa escolha foi uma escolha muito difícil, de voltar a estudar, mas por quê? Eu tinha que garantir o sustento deles, eu tinha que garantir a vida deles, eles dependiam 100% de mim. Mas, apesar disso, eu foquei no quê? No resultado. Se eu focasse nos mínimos detalhes do dia a dia, de como é que isso, né? Se eu ficasse elaborando muito como é que isso ia lidar ali na cabeça dos meus filhos, talvez eu não tivesse feito. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Faria tudo de novo? Não sei. Talvez sim, talvez não. Né? Com a experiência que eu tenho hoje, não sei. Teria mexido em algumas coisas. Mas arrependimentos eu não tenho, porque tudo que eu fiz me transformou na pessoa que eu sou hoje e transformou os meus filhos também nos homens que eles são hoje. E eu tenho muito orgulho dos meus filhos, né? Do caráter deles. E eu sei que isso foi fruto, inclusive, dessa escolha. Quando eu pensava que tipo de homens eu estou formando, eu lembrava muito do meu pai dizendo para mim que nós, os pais, né, pais e mães, somos o espelho para os nossos filhos. Então, eles não aprendem por aquilo que a gente fala, né? Eles aprendem por aquilo que eles veem. Então, eu tinha que ser muito coerente entre o que eu falava e o que eu fazia. Porque se assim não fosse,
eu estaria fazendo uma confusão na cabeça deles. Então eu procurei, né, durante todo esse tempo, ser a mais coerente possível, porque nem sempre dá para ser. Às vezes a gente fala mesmo alguma coisa e depois a gente se contradiz com o nosso comportamento, mas eu tentei chegar o mais próximo disso. Então, quando eu decidi voltar a estudar, por essa necessidade que eu vi de melhorar o meu trabalho, eu mais uma vez sentei com eles e conversei, até porque eu ficaria muito tempo fora de casa. Meu filho mais velho estudava à noite, então quem ficaria com os mais novos? Então, assim, organizar toda essa logística com eles. E aí eu expliquei novamente para os três, mesmo o caçula tendo pouca idade. Mas já era para ele entender que as decisões ali da casa eram tomadas em conjunto. Então, hoje, quando uma mulher vem, uma mãe vem em sessão conversar comigo e traz essas questões, eu sempre coloco isso. Fale com o seu filho, mas escute também. Por quê? Porque uma coisa é a visão que nós temos já com a experiência de vida que temos. Outra coisa é o que os nossos filhos entendem dentro da experiência de vida deles e visão de vida de cada uma das idades. Então, eu tinha 3 filhos com idades diferentes. Então eu precisava conversar com eles, ouvi-los, escutá-los, porque dá medo, né? Então, minha mãe vai ficar de fora, eu não vou ver minha mãe. E isso acontecia, eu não via meus filhos durante a semana. E aqui eu quero fazer assim, ressaltar um hábito que eu adotei da época, eu não sei aonde eu vi, ou se eu vi, eu só sei que eu adotei esse hábito. Quando eu chegava em casa à noite, muitas assim, exausta, né? Sempre muito cansada, eu ia no quarto deles, eu ia na cama de cada um deles, eles dormindo, e eu falava no ouvido deles, sabe? Baixinho. A mamãe te ama. A mamãe tá fora de casa porque a mamãe precisa buscar, né, condições de dar uma vida melhor para vocês. Mas eu amo você, eu tô aqui. Você é a razão do meu viver. Eu sou o seu porto seguro. Enfim, eu falava aquilo que vinha na minha cabeça para que eles entendessem que a minha ausência em casa tinha uma justificativa. E a gente sempre conversava a respeito disso. E uma outra coisa, final de semana, né? O tempo livre que eu tinha, eu procurava ter um tempo livre de qualidade. Então, o tempo era curto. Então, não dava para desperdiçar esse tempo curto. Então, a gente, de sexta-feira, quando eu chegava, eles estavam acordados às vezes, a gente assistia um filme junto, a gente dormia na mesma cama, no outro dia a gente acordava para tomar café junto, era muito gostoso até, porque geralmente, assim, de domingo, a gente acordava, todo mundo acordava tarde, a gente tomava café da manhã na hora do almoço, eu sempre ligava o rádio numa música alta e uma música alegre, a gente dançava junto na cozinha, preparando o café. Então, essas são memórias, assim, muito gostosas, né, que eu tenho dessa fase deles, que eu procurava, a cada momento que eu tinha, eu dava ali o meu melhor, procurando utilizar o tempo que eu tinha da melhor forma possível. Uma outra coisa também que eu fazia era quando eles queriam dormir comigo, né? Eu deixava. Então, às vezes, teve uma época que o Daniel dormia comigo, depois teve uma outra época que o Gabriel dormia comigo, depois veio a época do Rafinha. Então, assim, em cada momento tinha ali, eles queriam, porque era um momento que ficávamos só nós ali e a gente podia conversar um pouco, a gente podia, né? Enfim, trocar e estreitar esses laços. É claro que durante todo esse processo, né, eu tive uma rede de apoio, eu tive pessoas que trabalhavam para mim, que cuidavam deles para mim, que cuidavam da casa, porque realmente eu não tinha como fazer tudo. Então eu sempre tive pessoas maravilhosas que surgiram na minha vida, nem todas, algumas apareceram e foi assim um desastre total, mas assim, foram mais pessoas boas do que ruins. Mas a gente só consegue saber disso se a gente testa. E eu tive sempre essa coisa mais prática, de tomar as decisões de uma forma mais prática, porque eu não ia dar conta de tudo. Perguntam assim, além do medo, qual era o outro sentimento? Culpa, né, gente? Culpa. Qual mãe não tem culpa? Culpa o tempo todo, né? O tempo todo aquele sentimento vinha ali e me cobrava, porque eu devia isso, porque eu devia aquilo.
mas eu olhava para minha realidade. Então eu procurava ser racional, apesar de ser uma pessoa muito mais emocional do que racional, naquela fase da minha vida, eu precisei ser mais racional, porque se assim eu não fosse, eu não teria dado conta de sustentar literalmente meus filhos. E aqui, gente, eu não tô falando nem mesmo de conforto. Não, eu estou falando, gente, do básico, tá? Como eu já disse, assim, eu sou uma pessoa muito normal, né? Com a grande maioria das mulheres. Não venho de um lar abastardo, não sou privilegiada financeiramente, sou uma mulher batalhadora que foi atrás daquilo que acreditava e fez o seu melhor com aquilo que eu tinha. Então, o fato de eu poder ir no mercado, fazer uma compra para o mês, fazer uma feira, para mim era uma vitória e era isso que estava em jogo, né? Era exatamente isso. Era poder ter recurso, por exemplo, para pagar um curso na época de informática para o meu filho mais velho, deixá-lo ali, né, entrar numa escolinha de futebol do bairro, que era a gente pagava assim coisa uma ajuda de custo, uma coisa assim simbólica, mas para que ele tivesse algum tipo de esporte. Eu não tive tempo, eu não tive condições na época de proporcionar muito mais do que isso. Mas eu passei valores para os meus filhos. Então, tudo que eu fazia, a forma com que eu fazia, eu sempre estava dialogando com eles. Eu sempre estava levando ponto de vista e sempre estava escutando eles. Bom, sempre há controvérsias, tá? Mas eu, dentro daquilo que para mim era possível, eu dava esses espaços para que eles pudessem falar das dores, para que eles pudessem falar das dúvidas, dos medos. Meus filhos, por exemplo, a primeira vez que o meu filho mais velho experimentou cigarro, ele me contou. A primeira vez que ele provou bebida alcoólica, ele me contou. A primeira vez que ele teve a primeira relação sexual dele, ele também me contou. Por quê? Porque nós tínhamos uma conversa, um diálogo aberto em casa. Eu procurava sempre ter isso. Não existia tabu, não existia assunto que a gente não pudesse falar. Então, eu sempre criava esses espaços para que eles pudessem falar e eu escutava. Raramente nessa época eu vinha assim com um não categórico. Eu primeiro escutava. E aí tinha coisas que, obviamente, não vai fazer. Ou se fez, eu fui lá e falei, não. Teve uma vez, inclusive, que o meu filho, ele viajou pra praia, ele foi com um amigo de carro pra praia e não me avisou. Eu acho que ele devia ter uns 16 para 17 anos. E ele não me avisou. Gente, eu movi céus e terras para descobrir com quem ele estava, consegui telefone, liguei, falei: você vai voltar para casa agora, porque você não me avisou e não é assim que as coisas funcionam. E se você não voltar para casa, eu vou atrás de você. Bom, e ele sabia que se eu dissesse que eu ia atrás mesmo. Obviamente ele voltou, obviamente a gente discutiu, obviamente foi uma crise, mas ele entendeu que ele não podia fazer o que ele queria sem compartilhar comigo, porque afinal de contas ele é menor de idade, eu era responsável por ele, enfim, toda essa dinâmica que a gente conhece. Mas é só para vocês entenderem assim, não foi mil maravilhas, não foi porque às vezes a gente vai contando e tentando pegar ali o que realmente importa, né, dentro desse cenário e acha que, nossa, foi super tranquilo. Não, não foi super tranquilo. Foi muito desafiador. Teve muitas noites que eu chorei. Teve muitas amigas que me escutaram dizendo eu não vou dar conta, eu não sei o que vai acontecer. Me arrependi de ter me separado? Não. Não, porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. O meu ex-marido, ele se tornou uma pessoa muito presente, o meu pai era muito presente, mas no dia a dia, né, aquela coisa no fringir dos ovos, sabe? Uma expressão bem antiga, mas no fringir dos ovos, o que acontecessem com os meus filhos, a responsabilidade era minha, porque eu tomei a decisão de criá-los sozinha, né? Com o apoio deles, sim, sempre muito presente, de forma nenhuma eu tiro e até agradeço muito por ter conseguido criar relações aonde eu tivesse essa rede de apoio. Mas no fundo a responsabilidade era minha. E ter essa consciência de que não importasse o que acontecesse, o dia a dia era meu, eu tinha que dar conta, me ajudava
a tomar as decisões que eu precisava tomar, a reger a vida como dava naquele momento, com as ferramentas que eu tinha. Então, tinha culpa, eu fiz terapia, fazia terapia, né? Sempre que dava, conversava muito com as amigas, tentava pensar em alguma coisa diferente. Gente, fiz coisa errada, fiz escolhas erradas, saí dos trilhos, muitas vezes sim, saí. É importante falar tudo isso, porque senão parece que é tudo fácil, e não é. Mas o essencial aqui é que eu assumi a responsabilidade que era minha. Eu fiz o melhor. Eu tinha uma visão, né? Um norte que me guiava. Eu queria criar os meus filhos para o mundo. Eu queria criar os meus filhos de uma forma que eles fossem autossustentáveis. Porque depois do medo do que, né, de como é que eu ia criá-los, depois da culpa das escolhas que eu estava fazendo, né? O outro sentimento que me veio foi: e se acontece alguma coisa comigo? E se eu morro? E se, né? O e se que muitas vezes, ou na maioria das vezes, atormenta a nossa vida. Então, para esse questionamento, e se eu morrer? Eu falo, bom, se eu morrer, eu tenho que deixar os meus filhos, tenho que criá-los, eu tenho que passar valores para eles, eu tenho que passar algo que eles se virem, que eles não dependam de ninguém, que eles aprendam a ser independentes. E foi isso que eu fiz desde o início, né? Eu foquei nisso. Eles precisam ser independentes. E isso eu falava para eles, né? Por exemplo, na questão de envolvimento com drogas, conversava muito com eles e falava: a escolha é sua. Se você entrar nisso, eu vou sofrer pra caramba, vou sofrer muito, mas a pessoa que vai mais sofrer nesse processo todo é você, não sou eu, porque eu não escolhi esse caminho. E isso são temas, gente, mamães, que estão aí, a gente precisa falar, precisa conversar e precisa escutar. Então, assim, eu fui criando, eu fui dando, eu fui ensinando sempre para que eles pudessem ser independentes, viver sozinhos. Uma das coisas, né, na época da adolescência deles, que eu fiz e que, assim, me trouxe uma alegria muito grande e também uma segurança, né, maior ainda, foi abrir as portas da minha casa para todos os amigos. Ah, tá querendo fazer uma festinha? Pode fazer aqui em casa. Ah, mãe, o pessoal tá querendo, né, o mais velho, alugar umas fitas na locadora. Porque a gente queria vir uns casalzinhos aqui pra gente assistir filme. Pode vir. Ah, mãe, quer fazer festa? Pode fazer. Quando o meu filho fez 18 anos, eu dei a carteira, assim, o presente de 18 anos foi a habilitação dele. Por quê? Porque eu sabia que em algum momento ele ia pegar um carro do amigo, ele ia pegar uma moto do amigo. Ia, porque isso faz parte da adolescência, né? Se eu fiz isso, por que que eu vou achar que o meu filho não vai fazer? Então, ser prática nesse sentido. Então, quando ele fez 18 anos, eu dei lá a habilitação dele. Ele já trabalhava, porque meus filhos começaram a trabalhar muito cedo. Ajudei ele a comprar a primeira moto dele. Então, eu não ia contra, mas eu tentava minimizar ao máximo possíveis danos de uma escolha que ele fizesse. Trazendo consciência, conversando muito. Então, chegava de final de semana, eles queriam lavar as motos, todo mundo levava as motos para a garagem da minha casa para lavar. E eles ficavam lá ouvindo música alta, dando risada, brincando, tal. E aí eu acabei me tornando a tia e a mãe de todos eles, porque uns me chamavam de tia, outros me chamavam de mãe e me chamam de mãe até hoje, porque nós construímos uma relação. Porque na maioria, infelizmente na maioria das casas, os pais não têm esse tempo. Então eu fazia esse tempo acontecer. Não que eu também tivesse, mas eu fazia acontecer. E aí, às vezes, a gente entrava em conversas longas, né? Tinham 4, 5, 6, 7 amigos e amigas deles em casa e a gente conversava muito. E eles gostavam muito de ir na minha casa para conversar. Então, isso foi bacana, porque eu fui criando um ambiente aonde eles se sentiam seguros de falar a respeito de tudo comigo. E os amigos também sentiam isso. Então eu acabava sendo ali a casa que tinha a referência sobre isso. Então, gente, assim,
Culpa tem, medo tem, insegurança tem, mas nós somos os pais, né? E a gente precisa fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Então hoje, quando uma mãe chega, né, vem falar comigo, vem conversar comigo, a dificuldade, eu trato de muitos adolescentes. Hoje, uma parte ali dos meus atendimentos são de adolescentes, a partir de 14 anos eu já atendo. E aí, as mães, né, obviamente, a cada 2, 3 meses ali, a gente tem um bate-papo, porque eu quero um feedback também dos pais, né, de como é que esses filhos, como é que eles estão. Não é para falar o que acontece na sessão, mas é para ter um feedback de como tá, até para eu saber por onde conduzir aqui o meu trabalho. E a escuta, é a escuta, é você valorizar aquela dor e não desprezar, porque aquilo que é muito bobo para uma pessoa adulta, a gente precisa compreender que para o adolescente é o fim do mundo para ele. A amiga não ter sentado na hora do intervalo para tomar o lanche e escolhido a outra amiga, isso é a vida deles, isso mexe, isso dói, porque eles ainda estão em desenvolvimento, eles ainda não têm a gestão das emoções. Tem gente que, né, passa a vida sem saber, sem ter gestão das emoções, que dirá o adolescente. Então, esse trabalho eu faço tanto com os adolescentes quanto com os pais. Mas quando é somente a mãe que vem, eu vou falando isso, olha para o teu filho, olha para ele, né? Se aproxima, quebra a barreira. Faz parte da natureza dele colocar a barreira, porque o adolescente ele tem esse comportamento. Até porque ele tá numa luta ali interna muito grande entre essa fase da criança para o adolescente, que não é adulto, mas aquilo que ele ouviu dos pais, aquilo que ele absorveu de conteúdo ali com todos os adultos, aquilo que ele sente, é um conflito. Então tem muitos adolescentes que eles se fecham totalmente. E quando ele vai tentar falar, o adulto ali, a mãe, o pai ou o responsável que está ali, ele não dá essa abertura, ele despreza, fala: "Ah, você não sabe o que é a vida. Ah, mas isso aí não é nada, para de besteira". Gente, não é besteira. A dor de um adolescente não é besteira, porque para ele dói, dor é dor. Não existe dor pequena, não existe dor maior ou menor, é dor. Não existe um motivo. Se tá doendo, é preciso ser olhado, é preciso ser acolhido. Então, quando você deixa ele falar, às vezes é só isso. Então, além da conversa que a gente precisa ter com os nossos filhos, a gente precisa ter a escuta, deixar falar, sabe? E não contrapor dizendo isso não é nada. Ah, você precisa arrumar alguma coisa para fazer. Se você trabalhasse como eu trabalho, você não ia ter tempo de pensar nessas besteiras. Não é nada disso. Eu vou contar um episódio aqui. Um dos meus filhos, eu não vou contar qual, que é para não entregar, mas um dos meus filhos arrumou uma namoradinha quando ele tinha ali por volta de uns 13, 14 anos. Era uma menina muito bonita. Namorico de escola, gente. E aí, parece que essa menina teve uma festinha na escola e essa menina acabou ficando com outro menino. E o meu filho, ele ficou assim, arrasado, arrasado. A moça que trabalhava comigo na época me ligou um dia e falou assim: Márcia, o fulano tá assim, ouvindo música de deprê total e tá muito triste, tá muito, tô preocupada com ele. Eu não podia sair do meu trabalho, enfim. O meu pai já estava aposentado em casa. Eu liguei pro meu pai, falei: pai, me ajuda. O fulano tá assim, assim, assim e tal. Eu não consigo sair. Nessa época eu já fazia faculdade, porque além do ensino médio, eu fui fazer faculdade e tal. E aí eu falei: olha, tá lá e tal. Pai, você não pode dar um pulinho lá, dar uma conversadinha com ele pra ver e tal? E o meu pai, que foi, assim, meu parceirão, né, durante toda a existência dele, e continua sendo, foi até lá. E eles conversaram, e eles brincaram, e ele, né, passou a tarde conversando com meu filho. E o meu filho só precisava falar. Aí tem uma parte engraçada nessa história, foi que quando eles estavam conversando, a minha casa
eles estavam conversando na garagem, né, na escada ali, sentado na escada da garagem. O meu portão era aquele portão vazado que você via toda a rua. E na hora que eles estavam conversando, né, a menina em questão passou na rua. E aí ele pegou e mostrou, falou: "Vó, ó, é essa menina aí". Aí meu pai olhou e falou: "Caramba, como ela é bonita, rapaz, vou sentar aqui agora com você e vou chorar junto, porque essa menina é muito bonita", né? E acabou virando ali um momento de descontração deles, de graça e tal. Então, é isso que eu quero hoje passar para vocês, né? Que a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem dúvidas, né? Mas a gente precisa confiar, né, no nosso instinto de mãe. A gente precisa trazer para nós a nossa responsabilidade, porque se eu dei a luz, né, eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso criar dentro do possível uma rede de apoio. Eu não tinha muitas pessoas, mas as pessoas que tinham, eu construí essa relação e foi uma iniciativa minha, né? Porque às vezes a gente fica esperando que o outro, mas não tá vendo que eu preciso de ajuda? Tá, mas é você precisa de ajuda. Então você pede, você cria as condições. Então, é buscar essa rede de apoio, né? Não ser tão rígido. Mas o meu filho não dorme na casa de fulano. Porque meu filho. Não. A gente precisa, do meu ponto de vista, tá bom, gente? Eu tô dizendo aqui sempre do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, nós precisamos criar os nossos filhos para o mundo, para que eles tenham estrutura de enfrentar a vida real como ela é. Porque se eu fico ali poupando muito o meu filho, eu fico, né, coloco ele numa uma redoma, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, eu vou limitando as experiências dele e ampliando um possível estado de sofrimento se algum dia ele tiver que entrar em contato com essa realidade que ele não sabe. Então eu busquei sempre estar mostrando tudo para eles, mostrando como a vida era, não limitando nenhum tipo de assunto, criando ambientes para que eles se sentissem confortáveis de conversar comigo, tentando manter uma calma. Vocês acham que como é que foi para mim o meu filho falar: lá na escola a gente experimentou cigarro, eu fumei. Eu tava passando roupa, ele sentado, e ele começou a falar. A minha vontade, obviamente, era de gritar, mas eu engoli e falei: é? E como é que foi? Você experimentou também? E fui deixando ele falar. E aí ele me contou tudo. Falou que experimentou, que os amigos experimentaram, que ele não gostou, que ele tossiu muito e tal. E aí dentro disso, dessa conversa, eu fui colocando para ele o meu ponto de vista. Até porque eu nunca fumei, mas o pai deles fumava, né? Então assim, você vai fazendo links e mostrando os prós e os contras, o que é e o que não é. E deixando que ele vá fazendo as escolhas dele. Porque proibir, você não vai fazer isso. Queridas, é assim. Por mais que eu tenha sido esta mãe, eu não sei de tudo. Tem coisas que eles me contam hoje, que eles fizeram na época e que eu nunca soube. Vem saber hoje. Entende? Porque, na real, o que valeu de tudo isso foram os valores que eu passei. São homens responsáveis, são homens trabalhadores, são homens de bom caráter, são homens empáticos, solidários, né? E é isso que no fim da linha vale. Então, isso eu consegui passar. Tanto que hoje, quando as pessoas me perguntam, né, Márcia, qual foi a maior coisa, a maior conquista da sua vida? Para mim, foi ter criado meus 3 filhos como homens, sabe? Verdadeiramente na palavra homens, dentro desses valores e desses princípios. Esse foi o meu grande feito. E o grande feito, né, de toda mulher que assume a sua responsabilidade, que busca uma rede de apoio, que conversa com os seus medos, mas que não deixa o medo, a insegurança e a culpa dominar. Porque quando domina, paralisa. E eu sabia que eu não podia paralisar. Porque se eu paralisasse, quem cuidava deles? Né? Então, é isso que eu quero deixar aqui nesse vídeo para vocês hoje. Bom, que essa experiência
possa aí trazer uma luz para você. Se você está passando por isso, você tem filho adolescente ou ainda criança, tá com dificuldade, me chama, né? Tem um link aqui, marca um horário comigo, a gente pode bater um papo a respeito. Às vezes a gente coloca a situação muito maior do que ela realmente é. Claro que tudo tem que ser avaliado, tá? Eu não estou minimizando aqui absolutamente nada, mas analisando a situação é que a gente vai criando estratégia, é que a gente vai criando caminhos, né, dentro daquilo que a gente quer para os nossos filhos, dentro daquilo que a gente quer para nós. E muitas vezes, para que a gente possa criar bem os nossos filhos, a gente primeiro precisa se cuidar. Então, se eu estou bem, consequentemente, eu vou passar uma boa criação para o meu filho. Se eu não estou bem, dificilmente eu vou conseguir fazer também algo de bom para o meu filho, porque eu só consigo dar aquilo que eu já tenho dentro de mim, tá bom? Foi uma delícia passar mais esses momentos aqui com vocês. Espero vocês no próximo vídeo.